Olá, seja bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E esse é mais um vídeo a respeito do conteúdo de informática e dessa vez o tema vai ser banco de dados. O banco de dados ele é um conjunto de dados que você pode manipular eles e organizar eles, porque temos contato com dados diariamente. Dado não é aquela forma contextualizada, é aquele dado bruto que seria a informação, que seria um precursor da informação, um passinho antes de ter a informação propriamente dita. Então, o banco de dados vai relacionar várias interferências, mas para fazer isso é necessário que se faça um planejamento prévio, que é a fase de projeto, que vai relacionar o modelo físico, o modelo conceitual e o modelo lógico. Esses três modelos eles estão ordenados de maneira que o modelo conceitual seja o primeiro passo para essa decisão. O modelo conceitual ele consiste no desenho, no diagrama entidade-relacionamento. Muito cuidado, eu falei de diagrama e não desenho. Desenho é uma pegadinha que eles geralmente fazem porque o diagrama entidade-relacionamento ele possui abreviação com a sigla DER e aí pode confundir um pouco. Mas a questão principal da primeira parte, que é o modelo conceitual, é ter uma abstração, uma imagem do modelo com um determinado grau de abstração, porque ele vai ser bem próximo do usuário. O usuário ele vai participar da elaboração dessa parte. E ela tem uma característica essencial: não necessita de um SGBD, ou seja, de um sistema gerenciador de banco de dados. É dispensável essa parte. É independente, na verdade, totalmente independente. Eu posso ter um modelo conceitual sem um SGBD. Melhor dizendo, modelo lógico, a informação, o dado, quer dizer, depois de ter elaborado o modelo entidade de relacionamento, que pode ser que é o modelo, uma das formas de fazer o modelo conceitual, eu preciso de avançar, que seria no modelo lógico, pegar tudo aquilo que eu elaborei e fazer as relações de maneira a utilizar uma metodologia que relacione e faça e promova a verificação de integridade referencial, de integridade lógica e integridade física. Todas essas três são analisadas, por mais que seja bem primitivamente, mas elas são verificadas pela segunda parte, que seria o modelo lógico. O modelo lógico também verifica com mais ênfase a organização das tabelas, enxuga algumas tabelas. Por exemplo, às vezes existe um trio de entidades que poderia ser convertido em uma apenas, por exemplo, que todas têm relacionamento de 1 para 1, que vamos falar mais à frente. Já o modelo físico, ele cuida do armazenamento. A palavra-chave é armazenamento, onde os dados ficarão localizados. Ele se preocupa com isso, em que setor do meu HD ou em que setor do meu servidor vai ser organizado os meus dados. Ou seja, ele verifica mais a estrutura. Dessa forma, ele garante que o dado seja muito bem armazenado. Então, ele precisa de algum programa, algum software para ajudar ele. Portanto, ele utiliza sim o SGBD. É a partir dessa fase que o SGBD torna-se indispensável. Lembrando também, voltando um pouco atrás, o modelo lógico ele pode se dividir em dois. Ele pode ser expresso de duas formas diferentes, trabalhado pela forma modelo relacional e também pela forma de orientação a objetos. O modelo relacional ele é mais usual e ele transforma as entidades em tabelas. Agora sobre
a arquitetura de três modelos, ela possui algumas nomenclaturas parecidas com o que eu acabei de trabalhar, com o processo de elaboração de um banco de dados, mas ela tem a ordem é diferente, e é aqui que eu vou dar a explicação do que seria a integridade física e o que seria a integridade lógica. A arquitetura de três modelos, ela consiste o que vai ser apresentado para os usuários e como vai ficar a influência como vai ser dada a influência entre o nível mais baixo, mais abstrato, o nível menos abstrato, até o nível mais abstrato. Como vai ficar essa interação? Agora eu posiciono o modelo conceitual no meio. E o modelo conceitual ele vai ser comparado ao modelo lógico, que é o modelo que está mais acima dessa arquitetura de três modelos. É a parte que o usuário vai verificar. Ou seja, é uma view do usuário, uma visão do usuário. Melhor dizendo, o usuário ele possui uma determinada série de determinações e uma série de requisitos. E esses requisitos, eles podem variar conforme o tempo. Mesmo depois de pronto o modelo, mesmo depois do modelo lógico estiver pronto, eu posso variar e querer trocar algumas coisas. Então o meu modelo conceitual vai alterar com isso. E se o meu modelo conceitual, o meu modelo lógico, ele não será influenciado. Mesmo que eu adicione um novo atributo, e os outros modelos, os outros usuários que têm requisitos diferentes, não vão sofrer influência. Por isso que é integridade lógica, porque existe uma diferenciação entre uma individualidade de cada usuário, sem influências caso haja alguma requisição, alguma nova demanda. Já a partir do modelo conceitual, olhando um modelo mais abaixo, que seria o modelo físico, se eu alterar o modelo físico, ou seja, mudar onde os dados serão armazenados, eu não vou influenciar no modelo conceitual, porque ele independe das próximas fases. Então essa é a integridade física. Agora sobre alguns exemplos de SGBD, seria o PostgreSQL, o MongoDB, o Access, que é o da Microsoft. Também temos o MariaDB, entre outros, o Oracle. Todos esses são sistemas gerenciadores de banco de dados. Mas qual a finalidade deles? É retirar da mão do usuário algumas responsabilidades que ele provavelmente seria incapaz de... Quer dizer, ele seria capaz de realizar, mas seria muito maçante para ele. Então, acaba disponibilizando, acaba sendo utilizado um aplicativo para gerenciar melhor as funções mais braçais, mais brutas dentro do sistema de banco de dados. A segurança da informação também é de responsabilidade do SGBD. Já o armazenamento é do sistema operacional. Então, aí fica um exemplo. Agora, focando... Mas se eu tenho um SGBD, é claro que os dados... Porque eu consigo adicionar novos itens ao meu SGBD, certo? Ao meu banco de dados, na verdade, de acordo com o SGBD. Mas, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer requisições, eu preciso fazer transações para que isso ocorra. Porque dentro de um banco de dados, é claro que vai haver o relacionamento do usuário. O usuário vai utilizar o sistema fazendo transações. E essas transações elas têm que seguir, dentro do contexto do banco de dados, ela tem que seguir 4 princípios, que seriam as propriedades ACID. A atomicidade, que é o tudo ou nada. Lembre-se dessa expressão, é o tudo ou nada. Ou vai tudo, ou volta do zero e refaz tudo. Já a consistência lembra aquilo que se mantém. Então é essa lógica mesmo que deve ser utilizada nesse aspecto. O que é mantido, a transação deve manter a sua integridade no início da transação e no final também.
Agora, sobre o isolamento, diz respeito a uma... Por mais que haja transações simultâneas, por mais que haja transações realizadas ao mesmo tempo, concorrentemente, uma delas não deve influenciar a outra. Então deve ser tido como um sistema isolado. Ou seja, vamos supor que eu fiz uma compra num site. Se outra pessoa fizer a compra no mesmo site de outro produto, uma transação não pode influenciar na outra. Ou seja, eu não posso mandar o produto A para o usuário B e nem o produto e nem vice-versa, nem trocar o produto com o usuário errado. Eu não posso fazer a relação errada entre o comprador e o produto. E a durabilidade, ela tem por princípio a manutenção do dado infinitamente, ou até que o usuário se desfaça dele, ou tire ele e manipule a partir de algum dos comandos de manipulação que seria o de deletar ou mesmo alterar ao dado dentro do SGBD, dentro do banco de dados. O conceito de entidade é alguma coisa do mundo real, algo do mundo real que é representado dentro do mini-mundo que é o banco de dados. Mas lembre-se, não precisa de ser algo completamente concreto, uma extração do mundo concreto que vai se sujeitar a determinada intenção de quem está elaborando. Dessa forma, eu passo para o próximo item, que seriam os atributos. Os atributos, eles são campos que caracterizam determinado dado. Por exemplo, eu posso colocar nome, posso colocar CPF, ou seja, são as colunas dentro das entidades ou as colunas dentro das tabelas. Lembrando que tabela é mais para o modelo relacional e entidade é mais para o modelo entidade-relacionamento. Mas como estamos falando sobre entidade-relacionamento, o conceito mais apropriado é o conceito de atributo ou o conceito de coluna. As linhas, elas correspondem a cada registro, ou seja, cada inserção de dado no sistema recebe uma linha. Igual eu cadastrei um CPF, eu coloquei o atributo CPF e cadastrei o meu CPF e relacionei, e esse CPF possui vários atributos que estão relacionados a ele a partir da linha. Por exemplo, eu posso dizer que o CPF ele possui determinado número de inscrição, que ele possui também determinada quantidade de cor de prova, ou seja, são atributos que estão relacionados ao mesmo CPF. Agora o conceito de chaves, começando pela chave primária, ela possui uma diferenciação entre ela caracteriza de modo único uma característica de cada linha, ou seja, não há repetição, melhor dizendo, não há repetição dentro de uma coluna, dessa coluna que é a chave primária, não há repetição de algum determinado valor. Portanto, ela individualiza uma pessoa uma linha é individualizada de modo unívoco. Se trouxer essa expressão na prova, marque como verdadeiro, relacionado à chave primária, é claro. Já a chave estrangeira, ela possui por característica ela é utilizada no campo da relação que é feita entre as entidades ou entre as tabelas. E ela possui, diferente da chave primária, ela possui a característica de poder ser repetida e também de poder aceitar valores nulos. Enquanto que a chave primária, ela tem que ser unívoca, ou seja, individualizar uma linha ou individualizar uma tupla, e não pode ser nula. Porque imagina, eu tenho determinadas quantidades de registro, e cada registro, eu tenho um registro que
tem como chave primária um valor nulo. Ou seja, como é que eu vou individualizar ele se eu tenho valor nulo? Ou seja, fica impossível. A chave candidata, ela possui todos os atributos para ser uma chave primária, mas ela não foi eleita para tal fim. Então, ela não pôde ser utilizada. Então, ela pode sim estar dentro da tabela, sendo que, mesmo tendo todas as características, mas ela não foi escolhida para exercer a função de chave primária. Isso fica a critério do elaborador, do desenvolvedor do banco de dados, para eleger qual seria a melhor chave primária. Por exemplo, eu tenho o CPF e o número de registro. Ambos não possuem valores nulos e ambos individualizam uma pessoa dentro da entidade. Portanto, eu posso aplicar que eu posso afirmar que um pode ser eleito como chave primária e outro pode ser eleito como chave candidata. Agora, sobre o relacionamento, um relacionamento dentro de uma entidade pode ser feito de várias formas diferentes e não necessita de ser algo extremamente... É uma representação do mundo real, mas não precisa de ser somente aquilo que é concreto. Como eu disse, pode-se criar um relacionamento porque os relacionamentos eles podem até ser fundamento para a criação de entidades. Então eles pegam um pouco o conceito de entidade, até porque eles têm a capacidade de se transformar em algumas situações, nos momentos em que a cardinalidade permitir essa tarefa, essa manipulação e essa economia de espaço dentro da tabela, essa solução lógica do banco de dados. A cardinalidade seria o aspecto de ter uma ocorrência ou uma instância que seria uma manifestação. Eu pego uma manifestação da entidade e eu vejo quantos relacionamentos são possíveis de ser feitos. Eu posso fazer um relacionamento no mínimo, eu posso fazer vários relacionamentos no máximo. Então eu vou ter a cardinalidade de para muitos. Para muitos. Já se eu tiver... eu posso ter a possibilidade de ter 0 relacionamentos feitos e também ter um relacionamento feito. Eu vou ter a cardinalidade 0 para 1, como está representado aí na imagem. Ou seja, dá para perceber que a tabela A ela se relaciona com a tabela B de maneira que, imagine que a tabela A seja a quantidade de pessoas, que seria a entidade referente às pessoas, e a entidade B seria a entidade representante do plano de saúde. Uma pessoa, que seria a entidade A, ela se relaciona com 0 ou no máximo 1 plano de saúde. Ou seja, ela pode ter no máximo 1 plano de saúde. E ela pode ter nenhum também. Já o plano de saúde se relaciona com a entidade pessoa, tendo no máximo 1 e no mínimo 1 também. Ou seja, é obrigatório que haja um plano de saúde para a pessoa. E somente não pode ser mais de um plano de saúde. É claro que isso, na aplicação prática, poderia ser errado. Porém, o SGB, o banco de dados, ele atende às necessidades de um minimundo. Ou seja, não há uma fidelidade tão grande com o que realmente vigora dentro das relações pessoais. Ainda que seja uma representação, você pode criar regras novas, como foi feito nesse exemplo. Por mais que possa existir mais planos de saúde para uma pessoa, uma pessoa pode ter mais de um plano de saúde, eu não apliquei essa regra dentro do banco de dados. Ou seja, quem define a regra é o usuário ou o elaborador do banco de dados, e não
o mundo real não influencia, a lógica do mundo real não vai influenciar nessa questão. Agora, outra representação de cardinalidade seria o tracinho. Os dois traços paralelos, eles representam um. Mas muito cuidado, porque agora não vai ser lido ao contrário, ou seja, a cardinalidade no modelo entidade de relacionamento que está desenhado acima, que sem o duplo tracinho, a dupla linha, ela é lida de maneira inversa, ou seja, a entidade A corresponde o segundo parêntese, o segundo par de dados, o segundo par de números que corresponde à cardinalidade dela. E vice-versa, a entidade B, a cardinalidade dela está inserida no primeiro par da esquerda para a direita. Ou seja, é inverso, é em formato oposto. Eu leio da forma entidade, relacionamento, cardinalidade. Já na questão se eu representar com linhas paralelas ou com dupla linha para a cardinalidade mínima de 1 e linha única para a cardinalidade mínima de 1, de 0 na verdade, eu deveria colocar no mesmo lugar, ou seja, para referenciar que a cardinalidade mínima de A é 1, eu deveria colocar essa dupla linha adjacente, ou seja, no mesmo lado que se encontra a entidade relacionada a essa cardinalidade mínima. E a cardinalidade máxima fica normal, fica do lado oposto da mesma forma. Agora, alguns conceitos fundamentais que são o que é um atributo multivalorado. Alguns conceitos que são aplicados dentro do modelo entidade de relacionamento que são muito cobrados em provas. O que seria um atributo multivalorado? É um atributo que aceita vários valores. É tipo o número de telefone. O número de telefone pode ter o número 1, o número do celular, o número do telefone, e todos eles vão estar no mesmo atributo, mas esse atributo vai ser multivalorado, porque ele aceita vários valores. É bem sugestivo o nome. Agora, o atributo derivado, ele deriva de um dado anterior. É igual a idade, é um exemplo muito bom de dado de um atributo derivado, porque a idade é derivada da data de nascimento. Portanto, existe uma dependência. Agora, a entidade fraca, ela possui dependência, portanto a cardinalidade dela vai ser de 1 para 1, mas tem que atender outros requisitos também que o enunciado vai fornecer. E também a representação dela é que existe um tracejado. Agora, sobre a entidade associativa, ela representa, por exemplo, eu tenho 3 entidades e eu tenho um relacionamento ligando as 3, sendo que todas elas têm o comportamento de N para N. Elas se relacionam de maneira N para N. Eu posso resumir e criar uma entidade uma nova entidade a partir desse relacionamento que une as tabelas que tem cardinalidade N para N. Fazendo isso, eu criei uma entidade associativa. Agora, as superchaves relacionam 2 atributos para fazer um atributo apenas. Por exemplo, eu tenho um atributo x e o atributo y. E aí, eu tenho repetição do y, então não pode ser chave primária. E eu tenho repetição do x, então não pode ser chave primária. Mas se eu somar os dois, tipo nome e sobrenome, é o maior exemplo disso. Nome e sobrenome é muito bom para visualizar essa tendência. O nome pode se repetir e o sobrenome também, mas o nome e o sobrenome repetidos é bem difícil. Então, se eu somar os 2 atributos, eu posso formar uma superchave. E essa superchave vai ser
tipo meu novo atributo que vai individualizar a tupla, que vai individualizar a minha linha dentro do meu sistema de banco de dados. Agora sobre o dado específico, eu posso privar determinado campo para determinada quantidade, para aceitar somente determinado tipo de dado. É uma condição que eu vou aplicar que só deve ser, por exemplo, o campo número de telefone só pode aceitar números, ou seja, algarismos, e deve ter o tamanho tal. Outro exemplo importante é a variável, o comando char. O comando char, ele tem por característica ceder um espaço de texto. E esse espaço de texto, ele não é variável quanto a forma. Por exemplo, eu tenho 8 caracteres disponíveis. Reservar o espaço no meu disco para esses 8 caracteres. Por mais que eu escreva somente 6 caracteres, esses 8, o espaço do disco referente a 8 caracteres vai ser ocupado. Então eu não posso utilizar. Então ele não é variável. Portanto, esse foi o vídeo bem introdutório de banco de dados, bem resumido. Portanto, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado e deixe o like e fiquem com Deus.